Fala galera, aqui é o Rica, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar aí sobre o mercado da bola, sobre... Tem um jogador aí da Liga Americana, um lateral direito que o São Paulo está de olho, nós vamos falar sobre ele. Vamos falar também sobre o Roger Guedes, sobre o Scarpa e um pouco sobre o Rogério também, tá bom? Fica até o final aí que vocês vão gostar. Queria pedir aquele like aí para vocês, que é importante pra gente, fazer crescer o canal. Torcida do São Paulo ter mais voz nessa mídia alternativa aqui, tá bom? Eu conto muito com o like de vocês aí com inscrição. Se inscreve no canal, ativa o sininho que a gente tem o maior carinho de enviar o vídeo para vocês aí, tá joia? Roda a vinheta. Tem um jogador aí, o Juan, chama Juan, é lateral direito, não sei se vocês ouviram falar já. O São Paulo está de olho nele, porque o Igor Vinícius não renovou com o São Paulo ainda, está conversando, mas não ainda renovou. Então o São Paulo está de olho no mercado, atrás de um lateral, porque se não der com o Igor Vinícius, o São Paulo já vai se adiantar. Tem um jogador aí da Liga Norte-Americana, do Orlando City, chama Juan, lateral direito. Falaram bem desse rapaz aí, dizem que ele é um bom jogador, brasileiro. Vamos ver, não sei, a gente está de olho aí, qualquer novidade que aparecer, a gente traz aí, tá bom? Mas fato é que o São Paulo está se mexendo aí com relação ao lateral direito, tá bom? Então, galera, eu queria falar sobre a saída de um jogador do São Paulo, uma pena, né? O Vitinho. O Vitinho foi oferecido para um time do México, ele não veste mais a camisa do São Paulo. Também não quis ficar. A gente não sabe muito bem o que acontece nos bastidores do São Paulo, mas alguns jogadores ficam, acabam renovando com o São Paulo, prorrogando o contrato, outros preferem sair. A gente não sabe ao certo se é empresário, se é família, se é a vontade do jogador. A verdade é que alguns jogadores saem precocemente do São Paulo barato, né? Ficam a vida no São Paulo e depois saem. Eu queria entender isso aí. Até hoje eu não entendi ainda direito, mas eu vou buscar essa informação. Tá? O Luizão, o São Paulo tem negociado, né? O Luizão zagueiro, quarto zagueiro, o São Paulo tem negociado, deve renovar com ele, está bem encaminhado já. Tem mais alguns jogadores aí que o São Paulo também, a gente já falou em alguns outros vídeos, que o São Paulo já tem negociado a prorrogação de contrato e também a renovação de contrato deles. É importante que o São Paulo, como a gente tem falado, importante que o São Paulo faça essa renovação de jogadores que têm crescido no São Paulo, têm identificação com o São Paulo. Então o São Paulo precisa fazer esse contato e se antecipar para poder renovar com esses jogadores que são verdadeiras joias. Não adianta o São Paulo lapidar o jogador, fazer um trabalho de base com ele e depois perder o jogador. Então é importante isso daí. Falar um pouco sobre o Igor Rabelo, zagueiro. O São Paulo tem realmente fechado com ele. Eu acredito muito que no meio do ano agora ele deva se transferir para o São Paulo. Mas o São Paulo, eu acredito que tenha bons zagueiros, inclusive o Luizão, que na minha opinião é bem melhor que o Léo. Eu teria começado com o Luizão no jogo contra o Corinthians já, e não ter colocado o Léo. Então, o São Paulo tem jogadores bons, tem um outro menino também, o Pedro, que é quarto zagueiro também, tem 17 anos, 16 para 17 anos, também é um zagueiro promissor, logo ele vai despontar aí. A gente tem até um vídeo anterior, um pouco mais anterior aí, da semana retrasada, que eu mostrei um vídeo dele, algumas jogadas, lançamento. Um menino bom de bola, então vale a pena ficar de olho aí. Então eu acredito que o São Paulo, tendo esses dois meninos da base aí, quartos zagueiros, o Pedro já assinou o primeiro contrato com o São Paulo como profissional e o Luizão deve renovar. Então são dois jogadores que o São Paulo tem um futuro aí, de zaga importante. Vamos falar agora sobre o Scarpa. O Scarpa é um jogador que está negociando a renovação com o Palmeiras, mas não renovou ainda. Dizem que os empresários estão de olho na Europa, mas se tivesse de olho na Europa, não estariam fazendo contraproposta para o Palmeiras. Então, assim, ele tem negociado com o Palmeiras,
mas o São Paulo está de olho. Então o São Paulo tem já no histórico pegar jogadores de time grande, né? Já vista aí o Pita na década de 80, pegou do Santos, Ailton Lira, Ricardinho do Corinthians. Então o São Paulo tem essa negociação na veia já. O São Paulo pode, de repente, fazer uma oferta para o Scarpa. Não é demérito nenhum para o Scarpa mudar de time, né? Eu acredito que o Scarpa ele não rendeu o suficiente no Palmeiras, mesmo ele sendo um jogador utilizado no Palmeiras, ele não faz a função que ele gostaria de fazer. No São Paulo ele poderia fazer essa função do 10. E o São Paulo precisa muito de um camisa 10. O Nestor, o Rodrigo Nestor tem feito esse papel, mas eu acho que cabe os dois ali no time, né? O Rogério Ceni já sinalizou que ele não espera perder jogador no meio do ano, principalmente o Igor Gomes e o Nestor, são dois jogadores hoje bem importantes para o São Paulo. Então o Rogério Ceni já falou na coletiva depois do jogo contra o Corinthians que ele não gostaria de perder, desmanchar esse pilar no meio de campo do São Paulo. Rodrigo Nestor e o Igor Gomes hoje, jogando um jogo importante, eles são importantes para o São Paulo. Então, caberia o Rodrigo Nestor com o Scarpa no meio. Dois canhotos, mas dois meninos talentosos, né, fazendo o Igor Gomes ali um primeiro volante, de repente, um jogador que pega a bola ali da zaga e distribui, tocando a bola ali para o Nestor, para o Scarpa. Caberia muito bem ali o meio de campo do São Paulo. Então, se eu fosse o São Paulo, se eu fosse o presidente, o diretor, eu iria atrás do Scarpa, faria uma proposta para ele, mesmo porque o contrato dele se encerra agora e ele, na metade do ano, já pode assinar com qualquer clube, né? Sairia de graça e caberia no São Paulo muito bem. Falando agora do Roger Guedes, é um jogador que é inteligente, um jogador rápido, habilidoso. O São Paulo está atrás de um jogador desse tipo aí para jogar pelas laterais. E eu acredito que o Roger Guedes caberia também no São Paulo, né? A gente fala, mas o Rigoni, poderia trocar com o Rigoni. Eu não trocaria o Rigoni pelo Roger Guedes. Eu acho que o São Paulo poderia conversar com o Roger Guedes, né? O Corinthians está nesse imbróglio aí de bastidor com o Roger Guedes. O técnico do Corinthians parece que não gosta muito do estilo de jogo dele. A gente não sabe direito o que acontece lá internamente, mas o Roger Guedes não está agradando na posição que o técnico do Corinthians gostaria de colocá-lo. O técnico do Corinthians parece que quer ele de 9, ele não quer jogar de 9, ele quer jogar pela lateral, né? Fazendo jogada da lateral para o meio, né? Da ponta para o meio, que é o estilo de jogo dele, como ele jogava no Palmeiras e como ele começou jogando no Corinthians, mas então para o São Paulo seria importante, né? O Roger Guedes é um jogador inteligente e é habilidoso ao ponto de poder jogar como titular até no São Paulo. Então vamos ver como desenrola isso aí. Como eu já falei, historicamente o São Paulo tem esse poder de negociação com o jogador de times grandes. Cabe agora saber se o Casares e a equipe dele tem esse poder, né? Tem essa ideia aí de poder ir atrás. Jogador não está contente num clube grande, não tem problema nenhum ele mudar para um outro time. O São Paulo já perdeu jogador também para outros times. O jogador não cabe naquele clube, ele pode mudar de clube para um outro clube, mesmo porque o Roger Guedes não tem identificação com o Corinthians assim. Então, no São Paulo ele poderia render o suficiente. Falando mais do Rogério Ceni, né, a gente já falou muito sobre a escalação errada dele, sobre a coletiva dele. Eu acredito que o São Paulo ele já entendeu, né, o recado. Ele, como um técnico até experiente já, porque já ganhou título no Fortaleza e como jogador também, né, não tem nem o que falar. E eu acredito que o Rogério aprendeu a lição,
né, do resultado que aconteceu. Tem muita gente que fala assim, mas não pode ir atrás só de resultado, tem que ir atrás de rendimento. Não é questão de resultado de rendimento, a questão é que o Rogério se antecipou com uma coisa que não tinha necessidade de fazer o que ele fez. Então, assim, eu tenho certeza que ele aprendeu com esse erro aí. A gente viu o Tele Santana dar muito nó tático no Luxemburgo, na época da Parmalat. O Tele Santana cansou de dar nó tático no Luxemburgo. Se antecipava, né, montava um time que ninguém sabia o que o Tele ia colocar no campo. Ele colocava um time lá, o Luxemburgo com um baita de um time o Palmeiras tinha, e o Tele dava um nó tático no Palmeiras e ganhava o jogo. A gente cansou de ver isso aí na era Parmalat. Né? O Rogério, acho que tentou dar essa cartada aí contra o Corinthians e não foi feliz. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu com esse erro aí e bola pra frente, tá bom? Galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. A gente sempre que tiver novidade, tiver mercado da bola, informação sobre o São Paulo, a gente traz aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.